paz do Messias chamado Cristo. Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E agora mesmo eu já convido todos vocês para lermos juntos o 18º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, capítulo 28. Defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. Mas por que Deus não ilumina mais? Porque alguma coisa de errado está acontecendo, ou Jó praticou. Mas vamos entender a Bíblia Sagrada juntos agora. E Jó continuou a sua fala e disse: Ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Ouçam, porque ele se achava que Deus já não estava o protegendo, porque ele foi provado pelo Senhor nosso Deus. Deus permitiu que o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus que é nosso inimigo, tocasse nos bens de Jó, arrancasse tudo. Jó ficou na miséria, sem nada, sem os seus filhos, os 10, 7 filhos e 3 filhas. Jó perdeu, como já disse antes no outro vídeo. Mas vamos lá. Jó angustiado, Jó estava triste e abatido. Jó estava. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Mas as trevas agora tocou em mim. Isso quer dizer, o príncipe das trevas tocou em mim. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. Isso quer dizer que quando Deus ele não se agrada com o que nós praticamos, fazemos, ele sai de perto de nós e deixa de nos proteger. Assim foi como com Jó. Vamos lá, vamos continuar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor, mas faziam coisas erradas. Faziam coisas erradas. Em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras, plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e abriam passagem, e os idosos se punham de pé em sinal de respeito, de reverência com ele.
com Jó. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio para ouvir a minha voz, para dar ouvido o que eu estava falando ou o que eu tinha para dizer para eles. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Eu era pai dos pobres. Já não sou mais, porque não tenho mais nada para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Eu já não tenho mais nada. Sou desrespeitado e desconsiderado agora. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Com tudo que eu tinha, eu ajudava os necessitados. A quem não tinha nada, eu ajudava. Hoje não tenho mais nada para ajudar ninguém. E hoje não sou bem visto na sociedade. Hoje eu sou mal visto na sociedade. Olha o meu estado, a minha situação agora. Como eu me sinto e como eu estou agora. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam. E as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Eram como roupa que eu uso todos os dias. Isso quer dizer que Jó ajudava os pobres, as viúvas, os necessitados, todos os dias da sua vida, ele os ajudava. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Você pode aí que está assistindo dar parabéns, bater palma e quando terminar de assistir o vídeo você deixar o seu like para fortalecer aqui o pastor Estevão. Sempre vou trazer a verdade para vocês. Jamais vou aumentar e diminuir. Mas vamos continuar. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Todas as pessoas me davam atenção. E agora? Quem me ajuda? Quem me dá atenção? Quem vem me ajudar? Quem me socorrerá? Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa, com todo o conforto. Serei como uma árvore de raízes que chega até a água. Uma árvore que todas as noites
é molhada pelo orvalho. Todos só falaram bem de mim. E eu serei sempre vigoroso e forte para ajudá-los. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles, como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam ansiosos, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem, ânimo. Eles sentiam quando olhavam para mim. Eu era como um chefe eu era como um chefe decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolavam nas horas de aflições. Jó está dizendo aqui que ele era um exemplo para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, para os necessitados. Ele era um exemplo para os cegos e para os aleijados. Ele dava bom exemplo de um bom cidadão e de um bom conselheiro e de um bom ajudador. É o que Jó está falando aqui. E ainda há muitos nessa época que não quer tomar os exemplos da Bíblia Sagrada, não quer tomar esses testemunhos, que é o testemunho que Jó está dando sobre ele. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vocês entendam, compreendam que se nós não vivermos o que a Bíblia nos ensina, estamos todos errados e não subiremos para a glória. Agora todos vocês fiquem em paz e com a paz de Deus e com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, o seu Filho. Amém. E até logo.